Olá, pessoal. Meu nome é Fernando Camelo, sou professor da Universidade Federal de Alagoas e hoje a gente vem um pouco falar sobre amostragem. Bom, a amostragem é o processo pelo qual pesquisadores vão fazer uso para se chegar a uma amostra. Quer dizer, existem métodos de amostragem que visa alcançar aquela amostra determinada útil para aquela pesquisa que se quer fazer. Tá? Bem, existem dois tipos de amostragem: a amostragem probabilística e a amostragem não probabilística. A amostragem probabilística tem algumas características aqui. Chance de selecionar a amostra superior a zero. Quer dizer, a gente deve encontrar a amostra quando se submete a métodos probabilísticos. A probabilidade ela vai ser previamente estimada com base em estudos científicos, ou até mesmo em alguma análise, mesmo que seja informal, né, do pesquisador. Mas se encontra um número que entende-se ser aquele o que vai acontecer, né, no resultado. E a partir daí, usa essa informação para se encontrar, se determinar a amostra durante o processo de amostragem. A amostragem probabilística é aleatória, ou seja, randomizada, ou seja, ao acaso. Os pesquisadores devem ser imparciais no processo de seleção, não vai interferir por vontade própria na seleção da amostra. Né? Haverá critérios de elegibilidade que são critérios objetivos, claros, determinados com base principalmente na literatura, no contexto da pesquisa. E isso vão ser pré-definidos e não devem ser alterados ao bel prazer do pesquisador. Bom, as amostragens probabilísticas podem ser aleatórias simples, quando a população-alvo daquela pesquisa vai ser, claro, maior do que a amostra, isso é o que acontece, né? Mas precisa selecionar uma parcela. Aquela população, toda ela, deve estar dentro dos padrões, né? Dos critérios de elegibilidade. Mas, como a amostra vai ser menor do que a população, bom, como fazer? Sorteio é o mais comum método para que se tire daquela população total uma amostra sem interferência do pesquisador. Estratificada proporcional, né? Então, você pegar de tipo, características daquela amostra, por idade, sexo, questões sociais, econômicas, estatura, biótipo, não importa. Usando essas características, a partir dessas características, você vai selecionar a sua amostra total. Mas aqueles subgrupos de amostra devem seguir uma proporcionalidade da amostra total, para que a amostra selecionada seja realmente representativa do total. Porém, os critérios de elegibilidade valem, a aleatoriedade, geralmente por sorteio, também é utilizada apenas com o diferencial de seguir essa estratificação por critérios, a depender da pesquisa, que podem variar. Sistemática. Bom, a diferença da sistemática para a aleatória simples é que você, na aleatória simples, você sorteia um sorteio atrás do outro e vai selecionando aquela amostra. A sistemática tem um ordenamento. Quando aquele sorteio vai retirar daquela população uma amostra e quando o sorteio não vai ser considerado, apenas uma forma de amostragem, onde, de forma ordenada, por exemplo, a cada 10 sorteios, uma pessoa é selecionada. Então, você tem um ordenamento sendo pré-determinado quando aquele sorteio vai valer e quando aquele sorteio não vai valer. Em duas ou múltiplas etapas. Né? Por exemplo, você tem uma população total, com várias faixas etárias, mas você só quer pessoas acima de 70 anos de idade. Então, você quer acima de 70 anos. Então, seleciona na primeira etapa apenas os acima de 70 anos. Desses acima de 70 anos, você vai fazer uma nova etapa. Quem tem cardiopatia. Então, você vai tirar daquele grupo apenas os cardiopatas acima de 70 anos. Pronto, aquele grupo cardiopata acima de 70 anos, você ainda quer os diabéticos. Então, você vai pegar acima de 70 anos, cardiopatas diabéticos. Então, você vai fazendo etapas.
Nessas etapas, vocês vão, assim, facilitando o uso dos critérios de elegibilidade, né? É uma estratégia também. Conglomerados, bom, é quando você tem naquela determinada área, região, enfim, local, você vai ter uma amostra que pode ser útil para você. Então, é aquela parte, aquela região, aquele local, você precisa extrair uma fração que seria a sua amostra. Um exemplo que eu posso dar é, por exemplo, dentro de um anatômico de uma faculdade, né, você ter 100 crânios. Então, ali está ali toda aquela amostra, aquele local. Mas você precisa de 70 crânios. Você precisa excluir, portanto, 30. Então, dentro daquele conglomerado, você vai sortear, olha aí a aleatoriedade, quem vai fazer parte da sua amostra. Então, um conglomerado que você pode ser num hospital, doentes, pode ser num bairro e assim sucessivamente. Bom, a amostragem não probabilística não usa probabilidade nem aleatoriedade. Vamos às características, né? Tem a chance de não ser sujeitos serem selecionados, é um risco, né? Falta de dados probabilísticos ou dados probabilísticos inconsistentes, né? Que oscilam, por exemplo. Não complica o cálculo do tamanho da amostra. A amostragem não é aleatória, portanto, o pesquisador pode ser parcial, ele pode interferir na escolha. Isso é um risco de viés, né? Desejo de simplificar o andamento da pesquisa, ou por tempo, por falta de dinheiro, bom, isso até é compreensível, mas aumenta o risco de viés também da pesquisa. Os tipos de amostragem não probabilísticas. Conveniência, por conveniência, ou acidental. Está lá, por exemplo, numa clínica médica, numa clínica odontológica, está lá os profissionais, e na medida que um cliente, ou um paciente, ou um usuário chega naquele local, porque o paciente quis ir, não porque foi chamado, na hora que ele chega no local para ser examinado, para ser tratado, aquela pessoa passa a ser uma amostra da pesquisa. Quer dizer, não houve nenhum tipo de sorteio, de seleção, de critério, né? O paciente chegou, foi um acidente, foi uma conveniência, buscou facilidade, mas né, dentro dessa facilidade aumenta o risco de viés dos resultados da pesquisa também. Cotas. Bom, seguindo aquele raciocínio que não existe aleatoriedade nem probabilidade pré-determinada, cotas vai ter uma situação que vai selecionar subgrupos de uma população. Essa cota pode ser cota de idosos, cotas étnicas, cotas sociais, cotas de biótipo, cotas econômicas, enfim. Então, essas cotas vai separar aquela parcela da população dos demais, porém, a escolha, né, não vai ser randomizada, não vai ser por sorteio, vai ter interferência, a probabilidade do tamanho que possa se estimar como possibilidade prévia não vai existir, então aí se enquadra dentro das não probabilísticas. Intencional ou por julgamento é quando o pesquisador, né, na hora de selecionar ele próprio aquela amostra, veja, a seleção feita pelo pesquisador, não por sorteio, ele vai ter a possibilidade de livremente fazer um julgamento da filtragem, quem vai entrar, quem não vai entrar. Essa situação pode oscilar, né, de caso a caso, e não seguir necessariamente um padrão pré-determinado, objetivo dos critérios de elegibilidade. Então, um risco do pesquisador mudar de opinião a cada vez que vai selecionar uma amostra. Bom, a amostragem voluntária é quando o próprio pesquisado, a amostra, faz um auto-julgamento sobre sua possibilidade de participar ou não da pesquisa. Não estou aqui falando da questão de aceitar participar, de desistir, não é isso. É o próprio pesquisado se julgar estar dentro dos critérios. Ele pode até estar dentro dos critérios de forma probabilística e não querer participar. Esse é um outro assunto, mas é o pesquisado entender que possa participar porque está metodologicamente, digamos assim, adequado a participar. Não deve ser o pesquisado que vai fazer esse tipo de avaliação. É o pesquisador e depois, de forma aleatória, idealmente, selecionar ou não aquela pessoa. Bola de neve. Bom, o método bola de neve é quando é difícil entrar numa determinada região para fazer seleção de uma amostra, e aí os pesquisadores podem se valer de
alguma amostra, uma parte da amostra menor, que vai entrar naquela região, por exemplo, de difícil acesso, e eles, os que já foram selecionados, selecionarem outros. Então, os selecionados selecionam outros, esses outros selecionam outros, ou seja, essa amostragem não vai ter, na sua plenitude, a escolha do pesquisador e nem sequer, aí que não se fala, né, a aleatoriedade da escolha. Então, é o método bola de neve. E o desproporcional é quando a média ponderada, né, de subgrupos, por exemplo, por faixa etária, por exemplo, vocês não respeitarem essa proporcionalidade. Ou criar valores de amostras uniformes para subgrupos que tenham valores percentuais de ocorrências diferentes, né, iguais, ou mesmo que sejam diferentes, mas sem respeitar essa proporcionalidade. Então, obviamente, a amostra tem um grande risco de não representar claramente o universo, né, a população total que se está pesquisando. Tá? Então, eu agradeço mais uma vez a que todos tenham assistido até aqui. Espero ter ajudado de alguma forma. E um like e se inscrevam no canal. Um grande abraço.